Bom dia a todos. Com muita alegria e renovada satisfação, retornamos nesta casa para, dentro das nossas limitações e possibilidades, refletirmos um pouco mais nos princípios espíritas que norteiam as nossas existências, para a reaproximação com o nosso Mestre incomparável Jesus, de tal modo que nós possamos viver aquilo que Jesus nos deixou como último mandamento em a última ceia: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Quando a doutrina espírita veio a lume, em 18 de abril de 1857, a proposta dos espíritos não era única e simplesmente fazer com que a humanidade conhecesse a realidade espiritual, de tal forma tomar conhecimento do intercâmbio, ou seja, a comunicabilidade com os espíritos, tomar conhecimento sobre a reencarnação, ou a pluralidade dos mundos habitados, ou a unicidade de Deus já proposta entre 1400 e 1700 anos antes de Jesus, com o decálogo de Moisés. Segundo Allan Kardec, a proposta do Espiritismo não é somente o conhecimento, não mais a crença apenas, mas não somente ter o conhecimento, a sabedoria sobre esses princípios, mas acima de tudo, transformar a pessoa humana em um indivíduo melhor. Porque de nada valeria termos o conhecimento sobre os fatos espíritas se nós continuarmos orgulhosos, egoístas, avarentos, presunçosos, vaidosos. Então, o Espiritismo é uma doutrina eminentemente educadora. Nós vemos, por exemplo, no final da Lei de Trabalho, em O Livro dos Espíritos, uma consideração do codificador pré-claro, Allan Kardec, onde ele faz um enunciado muito interessante, onde ele trata de uma ciência e diz que somente ela é capaz de proporcionar à criatura humana a lucidez na transformação para os próprios hábitos. Nós vemos, por exemplo, a analogia de Allan Kardec, a sociologia trabalhando a ideia do equilíbrio entre as partes sociais, entre tudo, para que de uma maneira mais equânime todos possamos ter aquilo que é relativo e necessário à nossa subsistência. Mas, sem a ciência da educação, nós não atingiremos os nossos objetivos. E o codificador vai aqui. Ele não se refere apenas à educação proposta pelos livros, a educação acadêmica, mas a educação que forma a pessoa de bem. O Espírito Venerando de Joana de Ângeles, guia espiritual de Valdo Ferreira Franco, tem oportunidade, vez em longas décadas, de esclarecer que o
O academicismo, no jardim da infância ao pós-doutorado, forma o cidadão, mas o homem de bem é forjado dentro do lar, a pessoa de bem. Então, Allan Kardec esclarece: se todos os dias nós continuarmos como isso ainda vem acontecendo, muito embora a transformação pelo qual vimos passando, nós lançamos pessoas às ruas, sem princípios, sem freios, sem valores. Não é de se estranhar que em pouco tempo nós encontraremos o caos, o crime, a desonestidade, a corrupção, a falha do nosso sistema como um todo, a falha da criatura humana, porque nós somos responsáveis por tudo que vem acontecendo. Então o Espiritismo vem como uma doutrina eminentemente educadora transformar a nossa atitude, transformar os nossos hábitos. Allan Kardec chegou a definir a educação como um conjunto de hábitos adquiridos. E não é difícil notarmos o quanto nós somos mal educados. Temos hábitos mal colocados. Muito embora o esforço daqueles que nos receberam na consanguinidade ou na adoção, que são educadores diretos e indiretos das nossas personalidades, nós não poucas vezes insistimos em os nossos maus hábitos. E isso precisa ser transformado. Quando nós estimulamos a criança ao gesto, ao hábito da mendacidade, o que é a mendacidade? É o gesto, é o hábito de mentir costumeiramente. Nós vamos proporcionar a esse indivíduo que retorna do mundo espiritual, segundo Manuel Filomeno de Miranda, quase que todos nós retornamos com uma proposta de trabalho, mas com uma margem de fracasso muito extensa, por conta das nossas fragilidades, por conta do nosso histórico, mas é possível vencer. Então, se nós condicionamos os nossos pequenos, desde mais tenra idade, as mentiras sistematizadas, nós encontraremos adolescentes fúteis e adultos vulneráveis no terreno da calúnia, da intriga, da desonestidade, da volúpia, do orgulho, do egoísmo. Vamos dar um exemplo. Hoje a tecnologia nos favorece, por exemplo, o conhecimento daqueles que buscam uma ligação telefônica conosco. Nós olhamos o número. E antigamente, quando não tinha o celular, a gente falava para a criança: fala com um pouco. Aí o filho atende e fala: não, minha mãe não está. Meu pai não está, está ali do lado. Aí inventa ainda qualquer coisa. Fui no mercado tomar um banho. Nós achamos que isso é correto, e não é. E aí nós vamos remontar o Evangelho. Por que não é correto? Porque Jesus esclareceu. Se nós não conseguimos ser fiéis no pouco, como nós seremos no muito? Aí um dia essa criança cresce, vai buscar o mercado de trabalho, e uma vez inserida em seu trabalho, qualquer dificuldade que ela tenha, uma queima de aparelho, foi ela. Não fui eu, foi fulano. Eu não sei quem foi. É
construindo um castelo arenoso, onde o indivíduo acaba se perdendo na própria ilusão. É muito fácil nós percebermos o quanto estão abarrotados os consultórios psicológicos e psiquiátricos de pessoas se entorpecendo, de alopáticos, fitoterápicos, homeopáticos, porque não se decidiram pela transformação dos próprios hábitos. Esperam que as pessoas se modifiquem. Terceirizam o seu sofrimento. Mas por que você está sofrendo? Pergunta o terapeuta. Ah, é minha esposa, é o meu esposo, é o meu chefe, é o meu filho, é a minha filha, é o meu neto. Todo mundo, menos ela. Nós somos assim, quase que invariavelmente. Mas essas são causas secundárias. Não é a causa real. E a causa real nós não gostamos de admitir. Em a questão 913 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pôde perguntar à espiritualidade maior: qual o vício mais difícil de ser erradicado do coração humano? E os maiores espirituais responderam: o egoísmo. O egoísmo é o vício principal de onde se derivam todos os outros, e o seu filho direto é o orgulho. Então, quando nós sofremos qualquer crise de tristeza aguda ou crônica, tendo origem as depressões, a causa é o orgulho. O mau hábito de cultivar o orgulho que nós temos. Nós não admitimos passar por certas situações, mas porque eu estou passando por isso, eu que trabalho, sou honesto, e sou vinculado à doutrina espírita faz 30 anos, porque eu, que fui bom pai, bom esposo, recebo essa ingratidão do meu filho, porque eu que sempre trabalhei, recebo agora o desemprego. É o orgulho. Não são as situações. É o orgulho em não aceitar aquilo que se vive, independente da nossa vontade. E tudo isso que nos acontece, sejam as crises econômicas, sejam as visitas de pequenos acidentes, infortúnios, doenças, enfermidades psicológicas, tudo isso não são mecanismos de punição. Deus não pune ninguém. São mecanismos para auxiliar o espírito a voltar ao caminho do bem, para a prática de algumas virtudes esquecidas, como a humildade, que aceita com resignação a situação problema, que olha para a situação problema e pensa: bem, o que eu posso fazer para solucionar ou para atenuar tudo isso? A pessoa passa então a não encontrar culpados e sim soluções, e começa a equilibrar-se através da meditação, através da prece. Ela começa a enxergar, nós começamos a enxergar os objetivos existenciais. A pessoa começa a refletir: bom, deixe-me ver se isso que estou passando, primeiramente, não teve como móvel o meu desequilíbrio. Não teve, partiu do próximo. Então deixe-me ver como eu posso passar por isso com coragem, obediência, resignação. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é do sentimento. Então os Espíritos dizem: quando nós não somos os responsáveis por aquilo que sofremos, nós já nos sentimos de início já relativamente consolados. É algo que nos chegou de fora, dos outros para o nosso espírito, mas que com o
E Joana de Ângeles é muito claro, mais uma vez, quando ela esclarece que nenhum agente externo consegue tirar a paz do nosso espírito se nós não permitirmos. E o maior exemplo está em Jesus, que mesmo diante da Via Crucis, após o pretório, subindo para o Gólgota, abandonado, esquecido, macerado, subindo na direção do Monte da Caveira, carregando o madeiro da infâmia, estava em paz. E pediu para as filhas de Jerusalém que choravam, que não chorassem por ele, chorassem por elas e pelos próprios filhos que viriam. Então o Espiritismo veio buscar a transformação dos nossos atos. E notemos, doutrina que representa a revivência do cristianismo primitivo, de nós todos nada exige. O Espiritismo não exige nada de ninguém, mas uma vez sentido e não somente conhecido, transforma. Assim como o Evangelho. O Evangelho não exige nada de nós, mas nos transforma. A tal ponto de ainda a veneranda Joana dizer que uma vez que se conhece a Jesus, nós nunca mais somos os mesmos. E conhecê-lo não é teorizar sobre a sua vida e os seus ensinos, é senti-lo em o próprio Espírito. Mas nós precisamos aprender a transformar os nossos hábitos. A nossa posição diante da vida. Deixar muitas vezes de perguntar o que há de errado contra mim, mas sim o que há de errado em mim. Será que nós temos esse equilíbrio? Para o mergulho corajoso e introspectivo, nós esperamos que os outros nos conheçam, que os outros nos digam o que precisamos fazer, até a espiritualidade. Temos visto aqui e ali, pelas nossas pequenas andanças, irmãos mesmo das hostes espíritas, que transferem os problemas para o ambiente espírita, para a casa espírita, para a espiritualidade, para o atendimento fraterno, para que a espiritualidade resolva os seus problemas. E eles permanecem, nós permanecemos com os braços cruzados. Eu já falei para o atendente fraterno, eles vão passar para a espiritualidade, eles vão dar um parecer, eles vão resolver meu problema. Tudo bem. Está em o Evangelho segundo o Espiritismo. Ajuda-te e o céu te ajudará. Está em Paulo de Tarso. Se Deus é nosso favor, quem há de ser contra? Se o Senhor Supremo, que controla as grandezas astronômicas, desde a intimidade do átomo, que ergue as ondas, que equilibra tudo e a todos, a nosso favor, qual o nosso medo de enfrentarmos a vida? Que, aliás, não se termina no túmulo, prossegue. E no mundo espiritual nós seremos o que nós somos aqui, nem mais nem menos. Quais são então as nossas dificuldades de enfrentamentos? Qual a causa do nosso sofrimento? Partindo do orgulho e egoísmo, a criatura humana. Percebamos, nós somos os agentes de sofrimento uns dos outros. Seria tão mais simples se a nossa vida fosse facilitada uns pelos outros. Se nós pudéssemos usar frases como: esqueça isso, não tem problema. Vamos unir esforços para que a nossa família, para que o Espiritismo, para que o bem geral não sofra com as nossas querelas, com os nossos melindres, com os nossos ciúmes. São muito menores os sofrimentos que não dependem de nós, que a vida vem nos convidar a conhecer, resgatando o nosso ontem equivocado, reencarnatório. A grande maioria dos nossos dramas nascem dos nossos comportamentos, se não todos. Segundo Adolfo Bezerra de Menezes, em um livro Nas Fronteiras da Loucura, psicografia de Divaldo Franco. Então nós precisamos ter
do nosso próprio espírito, do nosso próprio posicionamento? Quantos irmãos nós vemos, e não são poucos, que vêm trabalhar na doutrina espírita com cansaço? Hoje eu tenho que ir. O Espiritismo não foi a nossa porta com uma arma branca ou de fogo falando: agora você vai ser espírita. Não foi assim. Nós buscamos a doutrina porque nós precisamos dela, não o oposto. A doutrina espírita não precisa de nós. A doutrina espírita é uma ideia que não partiu dos homens para o mundo espiritual, muito ao contrário, partiu do mundo espiritual para o mundo físico. Se todos os espíritas deixassem de ser, a doutrina espírita ainda existiria, porque ela é uma ideia e não está sentada na cabeça de um homem ou de mais. Palavras de Divaldo Franco. Então nós temos que ter essa lucidez. Nós precisamos da doutrina, porque a doutrina passou sem nós, mas nós não estamos passando sem ela. Então, o que fazemos das nossas vidas? Até quando nós vamos exigir dos outros uma transformação que é nossa? A nossa acomodação é muito acentuada ainda. Muito acentuada ainda. Por que eu vou fazer isso? Nem faz. E aquela coisa de mãe, né? Mãe que tem essa reflexão. A mamãe daquela comprova isso. Mãe é assim: eu não tenho nada a ver com o filho dos outros. Quando eu tirava nota baixa. Não, mas todo mundo. Não tem nada a ver com o filho dos outros. Tem a ver com você. O Espiritismo veio chamar a atenção nesse sentido. Se os outros erram, o problema é deles, a responsabilidade é deles. Se eles preferem a inércia, nós temos que fazer a nossa parte. Nós não prestaremos contas à consciência individual e à cósmica pelo tropeço do outro, pelo que o outro deixou de fazer, mas sim aquilo que nós deixamos de fazer. Então essa conscientização é importante. Será que nós encontramos os nossos objetivos existenciais? Por que estamos reencarnados? Qual é o nosso objetivo? Nós podemos colocar aqui algumas linhas gerais, mas cada um encontra em si o objetivo existencial. Segundo o quê? As nossas tendências e inclinações. Às vezes nós temos essa ideia, não é? Para eu me transformar, preciso saber o que eu fui. E Emmanuel, o venerável Emmanuel, saudoso Emmanuel, já se encontra reencarnado há mais de uma década. E tem uma proposta de transformação educacional para o Brasil. Emmanuel dizia, através de Chico Xavier: se nós desejamos saber o que nós fomos, analisemos as nossas tendências e inclinações. Quantos de nós têm em si, muitas vezes, inconfessáveis vícios, que no contexto social vestimos máscaras, mas quando a sós, na nossa intimidade, nós damos vazão a esses vícios? E bem da verdade, um pensador em certa oportunidade colocou: se nós teríamos vergonha de fazer na frente de todos, é porque não é bom. Então por aí a gente vai analisando quantos irmãos procuram os atendimentos fraternos e dizem: olha, todas as vezes que eu vou levar o pensamento a Deus, me surgem pensamentos pornográficos, sensuais, numa avalanche que não me permite conectar-me com o pensamento benévolo. Por que isto se dá? Analisamos as tendências e inclinações. Quantos de nós conhecemos isso com facilidade? Talvez aqui em Araraquara, um lugar melhor que São Carlos. Lá em São Carlos a gente tem ainda essa dificuldade, sabe? De encontrar irmãos, por exemplo, que de 10 palavras, 8
sem usar uma palavra de baixo calibre. Os conhecidos palavrões, que nós os utilizamos como afirmação social. E a gente aplaude muitas vezes esse absurdo. Eu gosto da pessoa porque é desbocada. Onde ela estiver, ela fala daquele jeito. Pode ser quem for que seja na frente dela. Ela é autêntica. Pode ser autêntica, mas é mal educada. Porque como nós falaríamos diante, por exemplo, do espírito Sheila, ou de um Bezerra de Menezes, ou de um Francisco Cândido Xavier, ou de um Divaldo Pereira Franco? Aí a gente usa a voz mansinha, toma até a cabeça mais mansinha, é assim. Mas quando nós somos visitados por aquilo que fere o nosso interesse pessoal, aí nós mostramos quem somos. Como assim? O que é isso? Quem essa pessoa pensa que é? E nós conhecemos o bom cristão, o bom espírita no trânsito. Uma pessoa que não sinaliza a seta com correção, além da buzina, recebe alguns impropérios, via de regra. Então nós precisamos transformar os nossos hábitos, porque os nossos hábitos interferem no peso específico do nosso perispírito, na nossa vibração espiritual. E com Deus nós não fazemos média. Não adianta a gente ter um simulacro de bondade. Que bonzinho. Não tem roupa para nada. A gente pensa. Mas aqui dentro, vai, como disse, foi aquilo que foi a reprimenda de Jesus. Os sepulcros caiados por fora, de aparência de moralidade, mas cheios de iniquidades interiores. Entre os fariseus, saduceus, entre o povo judeu, existiam 613 mandamentos, 365 proibições e 248 obrigações. Desde o lavar as mãos antes da refeição, até o sábado que deveria ser velado, não poderia se trabalhar ou auxiliar alguém. Nós vemos isso nas passagens do Evangelho. E mais 611 mandamentos. Jesus foi afrontar a hipocrisia, mas para esclarecer, não para humilhar. Um dia na hipocrisia, um doutor da lei perguntou: qual é o maior mandamento? Eles conheciam a lei, desde o Levítico ao Deuteronômio, terceiro e quinto livro judaico. E Jesus disse: o maior mandamento era aquele que nós encontramos no Deuteronômio: o amor a Deus sobre todas as coisas, não é? De todo o nosso espírito, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. E o segundo que se encontra no Levítico: amar ao próximo como a si mesmo. E aí foi onde ele tocou a hipocrisia. Esses dois mandamentos, que o segundo não é menor do que o primeiro, neles estão encerrados toda a lei e os profetas. Como assim? Vamos tentar uma análise rápida. Nós sabemos, através da doutrina espírita, sabemos, não temos a crença, temos o conhecimento. Foi provado, a doutrina espírita é uma ciência de observação, uma doutrina experimental. Foi provado por Allan Kardec, um método científico, tudo aquilo que são os nossos princípios. Então nós temos o conhecimento, não temos mais a crença. A crença é frívola, hoje a gente acredita, amanhã a gente não acredita mais. Mas quando se conhece, não é possível fugir. É como saber ler. Aquele que é alfabetizado, olha uma frase e fala: não vou ler, já deu. Não tem como fugir, porque sabe. Então nós sabemos. Entre a questão número 1 e 14 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec estudou a natureza de Deus. Primeiramente, Allan Kardec perguntou na primeira questão: o que é Deus? Primeira questão do Livro dos Espíritos, onde o codificador não personificou
Ele não disse quem é Deus, mas o que é Deus. E os maiores espirituais responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema não erra. Temos esse conhecimento. Um dos atributos de Deus: Deus é eterno, é imutável, é soberanamente justo e bom, é onisciente, onipresente. E se é onipresente, Ele está em todas as partes que nós podemos imaginar, inclusive no nosso próximo. Assim sendo, se nós amamos a Deus, o dever, e dever não é obrigação, obrigação é imposto, pesa. Alguém gosta de pagar imposto? Então é uma coisa que é obrigado, pesa, principalmente quando são arbitrários. O dever não é imposto, o dever proporciona alegria íntima, felicidade interior. Quando se nós cumprimos o nosso dever, nós temos o aplauso da nossa consciência. Então nós temos o dever de amar a Deus. E se nós amamos a Deus, nós respeitamos o segundo mandamento deixado por Jesus. Nós amamos ao nosso próximo. Porque se Deus é onipresente, também é o nosso próximo. Se nós não amamos ao próximo, nós não respeitamos o primeiro. Então é uma via de mão dupla. Foi por isso que a grandiosidade do Mestre incomparável sintetizou toda a lei dos profetas. Aí a gente pode perguntar: mas olha, Ronaldo, eu tenho dúvidas, sabe? Então, às vezes eu tenho que tomar atitude. Eu não sei se eu estou certo. Primeiramente, nós vamos lá na questão 658 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec tratou sobre a lei da educação, mais especificamente sobre a prece. A prece é agradável a Deus? Sim, disseram os bons espíritos. Quando principalmente deitada pelo coração, pelo sentimento mais conjugado, porque Deus valoriza acima de tudo a nossa intenção, mais do que o fato em si. E aí nós vamos voltar para a questão 632 do Livro dos Espíritos. Quando o codificador, pensando provavelmente nessas nossas dificuldades, perguntou mais ou menos por esses termos: suponha que uma pessoa queira agir no bem, mas por não saber como agir no bem, venha a agir no mal, a contribuir no mal. Como discernir? E os maiores espirituais estão muito claros. Jesus disse: não façais aos outros aquilo que não gostarias que vos fosse feito. E arremataram. Tudo se resume a isto: não vos enganareis. Então, se a gente tem dúvida, queridos amigos, vamos nos colocar no lugar do próximo. Ou seja, bom, eu quero fazer isso para essa pessoa, mas eu não sei se é bom ou se é mal, então a gente vai inverter. Se ela fizesse isso para mim, eu ia gostar? Ah, não, eu ia ficar meio incomodado, meio triste, blá blá. Então, porque não é bom, simples assim. Mas os nossos sofismas, não é? E as nossas aparências, eu tive o melhor das intenções, mas não teve. A nossa hipocrisia, que precisa ser desmascarada, e que Deus conhece. Não adianta a gente ter sofisma, ter retórica, tentar fazer de uma atitude ruim se transformar em uma atitude boa. Não existe. É a mesma coisa dizer: olha, se você foi espírita, você frequentou 7 dias por semana, durante 50 anos, pode ter certeza que você tem uma condição melhor no mundo espiritual. Quem disse? Se alguém disser isso, vai faltar com a verdade. Porque não é a forma, mas aquilo que se sente. Jesus disse à mulher samaritana no poço de Jacó que dia viria em que Deus não seria nem adorado no templo, como faziam os judeus, na sinagoga, e nem no monte do gafanhoto, como faziam os samaritanos, considerados heréticos, excluídos social. O samaritano. Deus seria adorado no coração.
a nossa intenção transformada no nosso hábito faz aquilo que somos. Não a nossa aparência, não o nosso rótulo de budista, de protestante, de católico, de espírita, de shintoísta, o que quer que seja, mas aquilo que somos, a nossa vibração. Mas para isso nós precisamos nos transformar, mergulhar interiormente e identificar aquilo que precisa ser mudado. Muitas vezes a gente nem conhece. Às vezes a gente acha que está tudo bom, somos excelentes. Os outros que precisam mudar. Não é assim. Quantas vezes na maturidade psicológica, que não corresponde muitas vezes à idade cronológica, existem inúmeros irmãos na idade melhor que são psicologicamente infantis, imaturos. E nós encontramos adolescentes com maturidade espetacular. Então, a idade cronológica não significa sabedoria. Pode até representar conhecimento acadêmico, títulos que o mundo proporciona, que são respeitáveis, mas não a sabedoria. Assim sendo, o Espiritismo vem nos convidar, mais uma vez, é uma ponta da nossa fala hoje, a nossa transformação habitual. Para que nós não sejamos um simulacro de virtude, mas sim a virtude colocada em evidência, não para sermos aplaudidos, para sermos recebidos no mundo espiritual, uma caravana de espíritos luminosos. Não, mas para cumprirmos a nossa tarefa com êxito, esperando o único aplauso importante, que é o da nossa própria consciência, porque nela está escrita a lei de Deus. E a questão 661, Allan Kardec perguntou a espiritualidade, mais uma vez, falando sobre a prece. Se através da prece era possível de maneira eficaz pedir perdão a Deus sobre as nossas faltas. E os Espíritos maiores do poder de Deus nos conhecem. A prece não anula a falta. Certo? Não adianta a gente falar do arrependido, mas o mal está feito. Alguém tem que reparar. Somos nós que temos que reparar. Mas eles disseram que nós recebemos a misericórdia de Deus através da mudança de hábito, de atitude, deixando de praticar aquela falta, colaborando no bem e não agindo mais no mal. Nós temos que ter essa conscientização entre a diferença do equívoco e do erro nas nossas faltas, porque não é a mesma coisa. O equívoco é aquilo que nós cometemos sem conhecimento de causa. A gente agiu e acabou agindo errado e não sabíamos o que estávamos fazendo. Esse é o engano, o equívoco. Tem um atenuante muito maior do que o erro, porque o erro é aquele gesto que nós praticamos com conhecimento de causa. Vamos dar um exemplo. A gente enxerga uma pessoa que nos incomoda. Ele não consegue entender. Ele não aceita. E a gente fica ali naquela provocação. E a pessoa entende. E retocar. Então é assim. Eu sei que eu posso tocar, aí sempre vai ferir. Aí é um erro. Porque nós fazemos com conhecimento de causa, com intenção de ferir. Isso se chama crueldade. É muito pior do que ser mal. Cruel é a maldade potencializada. Porque nós fazemos com intenção. E aí a nossa responsabilidade é maior. Então a gente pode até ter a conscientização e pedir perdão a Deus, obviamente. A todos é dado esse direito. Mas nós só conseguimos a sua misericórdia através da mudança de hábitos. Eu me recordo recentemente, eu tive a oportunidade de reler o livro, estou lendo ainda, Paulo Estevam, de Emmanuel, o Francisco Pedro Xavier. Tivemos a feliz oportunidade, no final do ano passado, de apresentar a palestra sobre Paulo Estevam no grupo onde nós trabalhamos na Tuíra, em São Carlos, e em setembro dividiram um seminário na mesma casa, o nosso querido companheiro Arthur Valadares, de São Carlos também.
falando sobre Pedro e Paulo. Então, para a atualização de alguns recursos, nós relemos a obra que havia lido por primeira vez em 1999. E lá, um pouco mais de experiência, nós notamos o seguinte: no instante que Saulo de Tarso encontra-se com Jesus na estrada de Damasco, quando ele ia buscar assassinar Ananias, que havia convertido Abigail ao cristianismo. Entre uma das poucas frases transformadoras de Jesus, quando Saulo se encontrava em posição genufletida em joelhos, Jesus se aproxima dele, toca no seu ombro, ele pede: Saulo, não recalcitre contra os aguilhões. Ou seja, Jesus dizia a ele: enfrente as consequências dos seus mandos e desmandos, eu estarei contigo. Deus é amor e justiça, mas é misericórdia também. Jamais nos falta oportunidade de redenção quando verdadeiramente decidido. Mas se nós temos os nossos tropeços semeados, a colheita também é nossa. Lei de liberdade, livres para agir, mas escravos das consequências. E nós temos que reparar. Quem não se recorda do desastre, se não me falha a memória, no dia 17 de dezembro de 1963, do Grande Ciclo em Niterói, que ceifou mais de 500 vidas, a grande maioria crianças, quando a lona do circo foi incendiada por um ex-funcionário que havia sido demitido, e a lona cedeu e caiu diante da plateia. Aqueles que não foram carbonizados morreram pisoteados. Houve até uma mensagem consoladora, esclarecedora do Espírito Humberto de Campos, através de Francisco Cândido Xavier, demonstrando a lei de causalidade, quando aqueles mesmos espíritos se comprometeram negativamente, nos primórdios do cristianismo, para receber potestades romanas, convocaram cristãos, mulheres, crianças, idosos, para as arenas do Coliseu e foram postos em concorrência. Morreram queimados. 18 séculos depois, este grupo de espírito devolvia a lei do amor, justiça e caridade, os dramas oferecidos no século I. Da lei de Deus nós não conseguimos nos evadir. Tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Mas Deus a ninguém pune. Aquilo que nos visita em termos de sofrimento não tem a finalidade de punir, mas de esclarecer, de libertar, de fazer com que nós retornemos ao caminho do bem na transformação dos nossos próprios hábitos. E uma das maneiras que nós temos para fortalecer os nossos princípios e propósitos é a prece. Além da atitude renovada, o vínculo psíquico com o nosso Pai Celeste. Existem atitudes silenciosas, sem palavras, que são verdadeiras preces em louvor a Deus. Porque o amor é silencioso. Ele não se coloca em altos bravos. Quando nós não vemos uma pessoa muito querida há muito tempo, e essas pessoas se abraçam, percebamos, nós não falamos muito. O silêncio é maior. Porque no afeto de um abraço sincero, honesto, saudoso, as
palavras não valem muito. Segundo Joana de Anjos, é muito difícil traduzir as emoções sublimes em palavras. E nós precisamos nos transformar. Precisamos nos habituar a isso. Porque nós estamos muito acostumados aos hábitos equivocados. Estamos muito acostumados à visita da cólera, da impaciência, da irritação. E não conseguimos nem enxergar o auxílio de venerandos espíritos vindo ao nosso encontro. Tenhamos uma noção, ideia exata, não somente uma noção, mas uma certeza. Nós estamos todos reencarnados neste mundo com a autorização expressa de Jesus Nazareno. Por mais que nós tenhamos passado pelos geneticistas espirituais, por inúmeros departamentos de biologia, de coordenadores de reencarnação, nós tivemos a autorização direta de Jesus, que nos conhece pessoalmente, individualmente. E segundo os espíritos espíritas são os mais comprometidos com a retaguarda. Aqueles que mais devem se colocar à disposição para retornar ao processo terrestre, para se utilizar dos valores da ação, do trabalho, para redimir a si mesmo e auxiliar ao próximo. Os espíritos superiores definiram que trabalho é tudo aquilo que é útil, que proporciona o bem. O que não proporciona o bem não é considerado trabalho. Por exemplo, o crime, por mais que seja organizado, não é considerado trabalho, porque conduz a humanidade ao desequilíbrio. Então nós precisamos renovar. Então nós precisamos fazer diferente. Tem a questão 663 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec perguntou se as nossas preces a Deus podem interferir de tal modo a atenuar as nossas provas na vida. E os Espíritos começaram de uma maneira muito contundente. As provas que Deus determina devem ser cumpridas até o final. Mas Deus sempre leva em consideração a nossa resignação, a nossa aceitação no trabalho dinâmico de transformação. E disse, garantindo que os nossos dramas, as nossas preces sinceras, são muito mais ouvidos do que nós imaginamos. E que não poucas vezes Deus nos suscita o pensamento através da consciência, o melhor modo de nós agirmos para nos libertarmos dos dramas causados por nós mesmos na solução dos nossos conflitos, sejam eles de ordem material, sejam eles de ordem psicológica. Eu me recordo de um fato acontecido entre 1962 e 63, com o nosso querido médico e povo espírita Divaldo Pereira Franco. Quando por essa época Divaldo fora acusado de plagiador, de mistificador, havia ele colocado no prego um livro de Otília Gonçalves, que futuramente fora publicado pela Leal, a Livraria Espírita Alvorada, lá de Salvador, na Promoção do Caminho, mas que fora recusado pela Federação Espírita Brasileira, porque era um livro muito similar ao livro Nosso Lar, de André Luiz, fotografado por Chico Xavier. Surgiram então, no movimento espírita, uma relativa obsessão, porque as palavras, as palestras, os livros, mensagens de Divaldo chegaram a ser recusados pela Federação Espírita Brasileira. Segundo o próprio médium, ele começou a perder noites de sono, apetite,
Quando tem oportunidade de trabalhar no bem, visitado pelo testemunho, você recalcita. Isso pelo que você passa, meu filho, é uma calúnia. Se é uma calúnia, não tem valor. Aquele que valoriza a mentira sofre os efeitos da mentira. Não tenho mais nada para te dizer. Segundo o próprio médico, depois deste colóquio, ele nunca mais reclamou de coisa alguma. Seguiu itinerante. Entretanto, em outra oportunidade de sofrimento também, ainda mais jovem, ele disse a ela: minha irmã, de volta com Joana, por que você nunca escreveu uma mensagem para mim? Ela disse: meu filho, não entendo. É lógico que ela estava entendendo. Mas ela queria saber até onde ele chegaria. Não entendo. Me dizes? Sim, a senhora escreve mensagens para todos. E assim, da irmãzinha espiritual, da amiga Joana. Mas a senhora nunca escreveu nada para mim. Ela olhou para ele e disse: meu filho, um de nós está equivocado. Por favor, pegue os nossos livros. Aí ele foi lá e pegou o Mestre de Amor. Primeira obra psicografada pelo Divaldo em 1964. Claro, qualquer lição, meu filho. Aí ele abriu e estava lá. Tu deves, tu fazes, tu precisa, percebe, Divaldo? Tu, você, tudo que eu escrevi foi para você. Os outros aceitam se eles quiserem, mas você não. Então nós precisamos ter essa conscientização. Às vezes nós esperamos que a mensagem venha ao nosso encontro. Nós recebemos muitas vezes em algumas casas espíritas aquelas mensagens, quando você selecionar algum livro, sortear algum livro, para ter o controle, fala: livro tal. Então a gente pega a mensagem e ele fala assim: nossa, meu querido, meu marido lesse isso. Meu querido, meu filho lesse isso. Meu querido, ele estivesse aqui hoje. Mas não é eles, somos nós. Se nós estamos aqui, houve um propósito. Somos nós, primeiramente, não os outros. Ninguém consegue auxiliar alguém se permanece em desequilíbrio. Uma vela acende a outra sem comprometer a própria chama. Palavras de Bezerra. Jesus disse que nós somos a luz e o sal da terra. Que Ele era assim a luz do mundo, mas que também nós éramos Deus, D minúsculo. Que nós poderíamos fazer tudo aquilo que Ele fez e muito mais, na humildade sublime do Cristo. Ele garantiu isso. Se Jesus falou, porque é verdade, mas nós ainda não conseguimos, por conta dos nossos tropeços, por conta da opacidade do nosso perispírito, da nossa dificuldade vibracional em agir no bem com desinteresse, de maneira despretensiosa, amando de maneira incondicional. Nós muitas vezes não fazemos isso. Nós esperamos que os outros façam. Isso precisa ser mudado. Isso precisa ser transformado. Talvez eu já tenha contado aqui o último caso que eu vou contar para o nosso horário quase chegado, e nós vamos fazer uma finalização um pouquinho diferente. Muitas vezes a gente pensa assim: mas será que, por exemplo, já contamos sobre o Divaldo, existem inúmeros casos sobre o Chico, mas um em especial sobre Raul Teixeira me toca profundamente o coração, e sempre que nós temos oportunidade de divulgação, nós colocamos, porque é um caso muito interessante, e nós tivemos a feliz oportunidade de conhecer pessoalmente Raul Teixeira no ano de 2011, quando ele esteve em São Carlos no dia 13 de maio. Foi uma emoção muito profunda, uma alegria muito grande, porque a vibração do médium e da sua humildade foi algo indescritível. Mas o Raul conta que no final da década de 70, início da década de 80, ele era professor estadual em Niterói. E naquela época os professores passavam por uma dificuldade hoje já solucionada, que era a dificuldade de salário. Não, né? Naquela época já tinha esse problema. E o Raul
naquela sua facilidade de oratória, estava na secretaria da escola e começou a falar. E os amigos docentes sentaram para ouvir, ficou a plateia, né? E ele falando mal sobre o governo. 3 meses sem reajuste, sem receber salário. E ele falando, de repente na porta fronteira ao seu olhar, que dava para o corredor da escola, ele viu o seu guia espiritual chegando no caminho. Aí ele falou, meu Deus do céu, isso é a hora de guia espiritual chegar. Não pode, né? E o caminho ficou lindo. Ele falou assim, olha, o caminho tem uma característica que nos ausculta o espírito. E eu já comecei a diminuir, eu falei, não, amanhã. Aí a gente fala, mas vamos pensar, meus irmãos, o caminho já estava ali, chegando e tal. E sem que as pessoas percebessem, o caminho se aproximou dele e disse assim, meu filho, que os nossos irmãos pensem assim, eu até entendo, mas você que conhece a lei de causalidade muito admira. E sem que o Raul ainda conseguisse articular, ele disse assim, por que, meu filho, vocês passam por essa situação que vocês merecem. Ah, mas o senhor não tem conta de água para pagar, gás para pagar, então senhor. Mas meu filho, continua o caminho, você não pode se esquecer que os caminhos que vocês transitam hoje, nós já passamos. Nós conhecemos. E é importante, Raul, você saber que na sua última encarnação você fingiu que trabalhou e ganhou muito. Então o dinheiro já está ganho. Você volta a vida para devolver a mesma aquilo que você usurpou, que foi o trabalho. E porque Deus é misericórdia, Ele dá um auxílio. Um ajuda que é o seu salário. E antes que o Raul conseguisse articular palavras, o Camilo disse, mas fique tranquilo, meu filho, quando você atingir o equilíbrio, a quitação desse compromisso, o Senhor da vida lhe tira disso. Aí o Raul falou, mas vai demorar muito, está tão difícil. E ele conseguiu concluir a sua jornada acadêmica, sendo um professor doutor na área de física e também de educação, na Universidade Fluminense. Mas enfim, nosso Raul hoje está relativamente inativo, porque no mesmo ano, em dezembro do mesmo ano, ele teve um AVC e permanece atuando com Jesus, trabalhando com Jesus, mas com uma relativa dificuldade quanto à fotologia. Mas ele segue firme e pede muitas pressas. Eu pude ouvir o Raul em uma videoconferência pedindo às pessoas pressas por ele, porque ele disse, eu sou médico, vocês sabem, bastante dificuldade. E ele enxerga muitos espíritos que zombam dele. Porque ele não pode mais falar como ele fala, esclarecer como ele fala. E o Camilo me diz que isso é importante para o seu espírito, porque ele treine também a paciência e a resignação. Então não nos esqueçamos, todos nós passamos pelas mesmas dificuldades. Todos nós temos problemas de relacionamento, mas que não sejamos nós o problema de relacionamento. Se os outros não gostam da gente, o problema é deles. Mas nós vamos nos esforçar para enxergar a todos como irmãos enfermos, necessitados. E Deus nos ama, Deus nos basta. Disse no dia 6/6, Francisco Cândido Xavier. Não sei o que isso, bem que isso para uma outra pessoa, é natural, é um fenômeno natural. Nós não temos a pretensão de sermos queridos por todos. Mas nós temos o dever, a alegria de nos esforçarmos a tal ponto de não eleger ninguém por inimigo. Embora alguns nos vejam como inimigos, que quando trabalhamos no bem, no esforço do bem, nós incomodamos muitos, encarnados e desencarnados, mas isso não é importante. O importante é a nossa transformação, de tal modo que nós possamos retornar ao mundo espiritual um dia e olhar para a nossa verdadeira existência e pensar, Senhor, nós não fomos perfeitos, não agimos com perfeição, perfeito ninguém é, mas pelo menos nós fizemos o máximo dentro das possibilidades para vencer a nós mesmos, para que o teu reino de amor e bondade pudesse
Eu vou ter a audácia de fazer sozinho, sem vergonha, mas eu sei fazer sozinho. E a minha mamãe está ali junto comigo para me ajudar. Posso anunciar o nosso trabalho? Nós trouxemos, está lá embaixo, nós tivemos a feliz oportunidade no projeto de 1 ano de gravar um álbum, um CD, com músicas espíritas e também do cancioneiro popular, mas músicas músicas com letras muito edificantes. Esse é o nosso álbum. Nós trabalhamos no grupo da Fraternidade Espírita Irmão Batuíra, lá em São Carlos. O nosso trio está 2/3 aqui hoje, né? Trio Batuíra. Nosso álbum chama Vozes, Cordas e Luz. Projeto de 1 ano de maneira filantrópica. Toda a arrecadação é destinada às obras do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Batuíra. São R$10 este álbum. Tem músicas aqui muito belíssimas, sou suspeito para as lindas, principalmente homenageando o compositor e poeta espírita João Cabete, uma das maiores personalidades do cenário de composições espíritas que se tem notícia. Então nós vamos fazer uma música aqui do nosso álbum, que é uma das músicas mais pedidas pelos nossos companheiros, que é uma música de João Cabete que retrata praticamente a vida de todos nós. E um dia no mundo espiritual, conscientes dos nossos dramas, dos nossos tropeços, imploramos a Deus a oportunidade de retorno para o nosso processo de redenção. A música chama-se Ó Meu Senhor. Tem nome, por favor. Senhor da minha vida, minha alma arrependida suplica o teu amor na estrada da amargura. Tanto chorei na minha desventura. Ó meu Senhor, Senhor dos universos, escuta nesses versos o meu pranto de dor. Já chega de sofrer e de errar. Eu quero renascer, viver e amar. Quero voltar ao mundo, mesmo que seja chorando, viver em amor profundo e a Deus sempre amando. Faríamos sorrir, serei amigo irmão
acolhe-me em teus braços, serei teu filho amado, seguindo os teus passos, humilde e renovado. Quero voltar ao mundo, mesmo que seja chorando, viver em um amor profundo e a Deus sempre amando. Farei a dor sorrir, serei amigo e irmão. Eu quero construir a minha redenção. Deixa-me retornar, oh, não me negues a vida. Preciso balsamizar a minha alma ferida. Acolhe-me em teus braços, serei teu filho amado, seguindo os teus passos, humilde e renovado. Agradecemos imensamente o convite e o carinho de todos, para que nesta manhã nós pudéssemos apresentar algo que pudesse elevar os nossos pensamentos na direção do Mestre Incomparável. Mais uma vez, pelo convite e atenção, muito obrigado. Maravilha, né, gente? Quem diria? Você olha o tamanho e fala, não, né? Maravilha, que coisa maravilhosa. Você queria ter um filho assim? Eu tenho 4, né? Todos são práticas. Graças a Deus. Então, relembrando, os CDs estão lá na mesa embaixo. É só pegar, pagar e levar para casa. Nós agradecemos ao Arnaldo pela disponibilidade de vir trazer a sua mensagem, né? Que Deus continue te abençoando, que você leve com mais cuidados uma mensagem tão grandiosa. Muito bem. E da próxima vez, traga outro. Aí vai um frio e nós vamos aproveitar ainda mais, né? Apesar de que a gente ficaria aqui mais tempo, mas infelizmente temos os nossos compromissos, né? Meus irmãos médicos, passistas, por favor, vão assumir seus postos, enquanto vamos só agradecer, porque a prece foi essa cantada pela nossa irmã, a Tânia e o Ronaldo. Em forma de canção, eles nos trouxeram esse agradecimento a Deus por ter nos dado essa oportunidade de abençoá-los. Eu queria conversar um pouquinho mais com os irmãos, mas não vou, deixa para domingo que vem. Domingo que vem estará conosco fazendo a palestra às 9 horas, nosso irmão Raul de Melo Franco. Ele irá novamente, né, nos trazer os seus conhecimentos e nós já estamos convidando a todos. Renovo meus agradecimentos ao Ronaldo e desejo a todos uma ótima semana,
Os estudos estão aí na casa já reiniciados. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos seguir em frente. E Deus nos abençoe a todos. Fiquem em paz. Tá bom? Beleza? Bom dia, tudo bem? Oi? Tudo bom? Pode deixar. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Como vai? Como vai? Tudo bem? Como vai? Tá bom? Olha, tudo bem, e você? Oi, tudo bem? Encerrar, vou pegar aquela frase, tá bom, beleza? Você vai pegar aquela frase ali. Deixa eu cumprimentar aqui. Fala aqui. Muito obrigado, viu? Foi ótimo, viu? Olha essa sempre. Você perguntou? Muito obrigada a você. Muito bom, viu? Vamos Você pode consultar. Agora é assim, a gente está falando tudo lá. Que coisa linda. Parabéns. O quê? Ai, depois falo com ele de novo. É reencarnação, não é? Depois nós falamos com ele. Eu consulto. Eu vi ele estava falando com você, mas estava falando com a mãe dele.